Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou José, estou aqui para mais um encontro de catequese e nesse início eu pediria a gentileza que vocês dessem um like no canal, quem não é inscrito ainda se inscrevesse, tá bom? Muito obrigado. E para iniciarmos vamos fazer a oração do Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da vossa consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre o livro de Esdra. Esse livro, ele tem 10 capítulos e é o 10º livro da coleção dos livros históricos. Esse livro foi compilado mais ou menos no 4º século antes de Cristo, né? Então é um livro já bastante antigo, é um livro, né, que também serve de base para o Novo Testamento. E o que relata esse livro? Nós vimos que o Império Persa, ele conquistou o Império Babilônico. E o rei Ciro da Pérsia, ele fez um decreto autorizando o povo judeu que estava exilado na Babilônia a voltar para a sua terra, lá para Jerusalém. Então, com esse decreto, eles foram autorizados ao retorno, a ser repatriado para a sua terra. E isto aconteceu. E, lá chegando, eles providenciaram primeiramente a reconstrução do altar e do templo do Senhor, lembrando que a cidade de Jerusalém tinha sido conquistada pelos babilônicos, estava totalmente arrasada. Então não havia mais cultos, foi arrasada, as pessoas foram levadas presas, como escravas lá para a Babilônia, foram todos exilados. E o rei Ciro então permitiu o retorno deles. E foi isso que eles fizeram, começaram a reerguer o templo, a reconstruí-lo e o altar do Senhor. Mas as pessoas que tinham se estabelecido naquela região e também os samaritanos, eles se opuseram a isso. Mas mesmo assim, com o apoio do rei da Pérsia, eles continuam a reconstrução do templo, a casa do Senhor. E a gente pode destacar, nesse templo, a liderança de Josué, que era o último descendente, o descendente do último sacerdote antes do exílio. Então, esse sacerdote Josué, como descendente do último sacerdote antes do exílio, e também o príncipe Zorobabel, que era herdeiro da dinastia de Davi. Esses dois personagens fazem a ligação do antigo Israel antes do antes do exílio, com agora essa nova fase do povo de Deus, caminhando pela história sem rei, porque eles estavam ainda subjugados pelo rei da Pérsia, mas na esperança da vinda do Messias. E um século depois disso, aparece o rei, encaminha então Esdra, esse sacerdote, esse escriba da lei, profundo conhecedor da lei do Senhor, para instruir o povo que tinha sido repatriado lá para Jerusalém. Então, Esdra vem com essa missão de conduzir o povo, de acordo com a sua religião. E aí ele procura a pureza da religião. Ele procura fazer com que
aquela religião dos judeus não termine. E a gente sabe que as pessoas que estavam ali terminando, os homens, né, casando com mulheres estrangeiras. Então, o Esdras, que também é considerado o pai do judaísmo antigo, ele procura purificar a religião judaica e ele exige também a dissolução desses matrimônios que eram feitos com mulheres estrangeiras. E até determina que essas mulheres sejam mandadas embora até com seus filhos, né? Justamente para preservar a religião judaica. E também o rei da Pérsia, ele encaminha depois um outro personagem, o Neemias, com uma finalidade de reconstruir os muros de Jerusalém também que tinham sido destruídos. Então, enquanto Esdras, a preocupação dele é preservar a religião judaica, o Neemias é um líder, vamos dizer assim, social. Ele procura organizar a vida do povo em Jerusalém, na volta do exílio, reconstruir as muralhas de Jerusalém e as relações do povo, porque as pessoas que estavam ali, principalmente os pobres, estavam sendo explorados, né, pelos comerciantes, pelos mais ricos, inclusive com altas taxas de juros, e como eles não conseguiam pagá-las, eles perdiam seus bens e eram escravizados. Então, o Neemias organiza toda essa vida do povo, ele estabelece a justiça naquela região. E junto com Esdras também, que eles preservam o sábado, que os comerciantes já não preservavam mais, organizam o dízimo também, né? Então, esses dois, eles organizam a parte religiosa e a parte social em Jerusalém. Então, esse livro de Esdras, ele justamente mostra isso, o que aconteceu com a volta dos judeus para a sua pátria, para Jerusalém, a volta do exílio. Então, esse livro procura mostrar isso para nós. Isso também quer dizer que Deus sempre tem as rédeas da história. Deus é que conduz a história. Quando a gente pensa que tudo estava destruído, tudo estava terminado, inclusive não havia mais o templo que tinha sido destruído, não havia mais o culto a Deus, Deus então toca o coração de um rei estrangeiro, no caso de Ciro, né, para reconstruir o seu templo, para reconstruir a sua nação. Então Deus age assim, quando a gente acha que tudo está perdido, Deus vai lá e dá um jeito. Por isso que é importante a gente não perder a fé, a nossa confiança no Senhor, porque a palavra final é dele, né? Então ele vai conduzindo a história, como conduziu a volta desse povo, tocou o coração desses reis estrangeiros, né, para libertar o seu povo, para reconstruir o seu templo. E é assim que Deus age, né? Então, isso mostra para nós que não devemos perder a confiança no Senhor. Não importa o problema, o tamanho do problema, a gravidade do problema. Deus sempre tem uma solução, basta que nós confiemos nele. O ser humano não pode mesmo caminhar sozinho, porque senão ele perde a esperança e ele não chega em lugar nenhum. E esse livro de Esdras mostra para nós, né, que para Deus nada é impossível, né? Então esse povo, esse resto de Israel, né, novamente eles levantam a cabeça e continua a sua história, porque afinal eles são o povo de Deus, tá certo? Então eu vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês e até o próximo encontro. Tchau, tchau.